Professor Marcos Murakami, mais uma aula aqui especialmente para você e o tema é áreas do cone. Vamos recordar primeiramente que você tem um cone aqui, esse cone é chamado cone circular reto. Professor, por que circular reto? Olha, circular porque a base dele aqui vai ser um círculo e você não pode esquecer que esse círculo aqui vai ter um raio que vale R. Agora, ele é circular reto, porque ele é reto? Porque quando você tem um vértice, esse pontinho aqui é o vértice. Aí você projetar é sempre na perpendicular. Aqui vale 90 graus. Quando você projetar, aqui é 90, ele é reto, porque seria um cone, podemos falar assim, vertical, ele não é inclinado. Então, a projeção dá no centro da base. Ele vai ser um cone circular reto. Uma outra maneira de falar a mesma situação é você perceber que aqui teria um eixo imaginário, aqui você tem um triângulo retângulo. Falando em triângulo retângulo, eu vou ter aqui a minha hipotenusa, que é aquele lado oposto ao ângulo de 90, e aqui eu tenho os catetos, um cateto H e um outro cateto que é o meu R aqui. E não esqueça, se for o caso, você poderá sempre, em um triângulo retângulo, se você tem catetos e a hipotenusa, utilizar o teorema de Pitágoras. Ah, professor, esqueci. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, uma relação que vale sempre para triângulo retângulo, e aqui você tem um triângulo retângulo. Agora, é sempre importante quando você fala, que é o nosso tema das áreas, você entender quais são as áreas importantes que você vai ter no cone. Você vai ter a área da base. Ah, professor, não preciso memorizar a área da base, verdade. Por que não? Porque a base é um círculo e a área do círculo você sabe que vale πr elevado à segunda. E não esqueça que esse π vale aproximadamente 3,14. Tudo bem até aí? Outro detalhe é a chamada lateral. Porque imagina só, aqui você tendo aquele chapeuzinho, né, das festas infantis, aí você pega ele e vai criar um modelo. Aqui você corta, ó, quando você cortar aqui e fizer a abertura, nós chamamos isso de planificação. Você vai transformar a figura em 2D, com duas dimensões aqui, comprimento e largura. Aqui você, quando cortar aqui e separar, você vai ter a parede lateral, essa parede lateral bem aqui, ó, e você vai ter a base, porque você tem aqui na base um círculo. Então, esse desenho aqui, ó, o nosso quadro, está representando isso, que eu tenho a parede lateral. E diga de passagem, isso aqui parece o quê? Uma fatia de pizza, muito bom. Sabe o que é o nome disso? Nós damos um nome, setor circular. Eu tenho esse setor circular bem aqui. Então, a parede lateral de um cone é um setor circular. Só que eu tenho ainda a minha base, que é o meu círculo aqui, ó. πr a segunda é a fórmula para você achar a área da base, porque a área da base é a área do círculo, que é πr elevado à segunda. E alguém perguntaria assim, mas Mura, e se eu quisesse saber essa área lateral? É possível fazer demonstrações matemáticas que essa área lateral aqui vai ser πrg, π vezes o raio vezes a geratriz. E não vai esquecer, esse G que aparece aqui nós damos um nome. Qual é o nome dentro do estudo aqui de cone? A geratriz. Aqui eu tenho a geratriz, eu tenho o raio da base, eu tenho aqui a nossa altura. E aí você já sabe até o momento que quando você faz a planificação, você abre esse cone, você vai ter na parede lateral uma fatia de pizza, um chamado setor circular. E a área desse setor circular, a área lateral do nosso cone, π vezes o raio vezes a geratriz. E a área da base é a área do círculo, πr a segunda. E o prof colocou aqui, ó. Quem vai ser a nossa área total? Nossa área total vai ser AL, quer dizer área lateral, e aqui AB, área da base. Então, a área total vai ser a área lateral, π, RG, π vezes o raio vezes a geratriz, o raio aqui da base, a geratriz do nosso cone, mais a área da base, que é a área do círculo, que vale πr a segunda. Tá bom? Você vai fazer isso aqui se a pergunta for área total. De repente, a pergunta só é a área lateral. Se for a lateral, acabou. πrg. Pode ser apenas a área da base. Se for a área da base, você coloca πr a segunda, que é a área do círculo. Olha só essa situação que eu tenho aqui para você. Ó.
num cone circular reto de altura. Ele forneceu a altura do nosso cone aqui. Quanto é a altura do cone? Olha, vale 12. 12 o quê? Centímetros. E o raio da base igual a 5 centímetros. Calcule a área total do cone. Eu gostaria que você fizesse o esforço, pode ser no início assim complicado, mas você tentasse desenhar, tentasse compreender, que isso vai facilitar o seu entendimento. Eu tenho aqui um cone, desenhei aqui para você, ó, um cone, e eu tenho nesse cone algumas informações que veio no enunciado. Eu tenho que voltar, ler novamente, uma, duas vezes, até entender direitinho. O que é que eu tenho aqui? Tenho a minha altura. Quanto é que vale a altura desse cone? Ah, professor, vale 12. Aí você coloca aqui, ó. Daqui para cá é a nossa altura. A altura sempre é na perpendicular. Aqui é minha altura, 12. Aqui eu tenho o raio da base. Aqui você tem o centro. Essa distância é o raio da base. Professor, se eu tenho bem aqui o raio e eu tenho bem aqui esse 12, que é a minha altura, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras e achar a geratriz? Pode sim, porque aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu vou lembrar do teorema de Pitágoras. Mas, professor, eu quero saber a área total, eu não quero saber a geratriz, mas é necessário. Por que é necessário? Porque a área total é a lateral mais a nossa base. Só que a lateral, olha só, π vezes o raio vezes a geratriz. Então, é um mal necessário, eu tenho que ter a minha geratriz na questão. Então, vem cá. Eu chego bem aqui, eu tenho esse cateto, ó, 12, esse outro cateto, 5, e a hipotenusa vem por ele, Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados da medida de cada cateto. 12 a segunda mais 5 a segunda. Prof, como é que eu faço 12 a segunda, 12 ao quadrado? Vai fazer 12 vezes 12. Aí você fez aí rapidola, deu 144. 5 a segunda, 5 vezes 5 deu? Muito bom, 25. Agora você vai somar 144 mais 25, eu tenho o valor aqui, 169. Agora não esqueça, como o meu objetivo é achar o G, não G a segunda, eu tenho uma potência, transfere uma raiz. Então, G é a raiz quadrada de 169, que vale 13. Por quê, professor? Porque 13 vezes 13 vai dar 169. Então, aqui está a minha geratriz. Agora, vem cá. Eu já tenho aqui a geratriz. Guarda essa informação. Eu vou ter que achar agora a área da minha base. Você já sabe que a base é a área do círculo, que vale πr a segunda. Então, aqui, ó, πr a segunda. Aí você coloca π. Qual é o raio da base? Você coloca aqui, ó, 5. Raio da base vale 5. 5 a segunda. Quem é 5 a segunda? Muito bom. 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho 25 π, centímetros quadrado, que é área. Se aqui está em centímetro, você coloca centímetros elevado a 2 aqui, que é a unidade de área. Já tenho a área da base. Está faltando quem agora? A lateral. Você vem aqui, área lateral, AL, área lateral, πRG. Π vezes o raio. Quem é o nosso raio aqui? Ó? Raio é 5. Aí você vai substituir o número 5 aqui. E a geratriz vale quanto? A geratriz vale 13. Você coloca bem aqui. Ajuda o prof aqui. 5 vezes 13 vai dar 65. A ordem dos fatores não altera. Você pode colocar π vezes 65, mas fica melhor você colocando 65 π centímetros quadrados. Opa, 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 agora está ótimo, está lindo. Por quê? Porque eu já tenho a área da base, eu já tenho a área lateral. O que é que eu vou fazer? Vou somar, porque a minha área total é a área lateral mais a área da sua base. E aí agora, olha só, a área total vai ser a lateral. Quanto deu, professor, a lateral? Você tem aqui, ó, a lateral, que ela vale 65 π. Está invertido aqui, mas não importa a ordem das parcelas, tá bom? Lateral aqui, ó, 65 π, mais a área da base. A área da base você tem aqui, ó, 25. Então, a área total é a minha área lateral mais a área da base. Aí você vai somar 25 mais 65, vai dar 90 π, e aí show, 90 π, não vai esquecer, centímetros quadrados é a minha área
total. Resumindo, conversamos sobre áreas do cone. Você tem aqui a área lateral, que vale πrg, e a área da base, que é a área do círculo, πr a segunda. Bata uma foto desse quadro, faça uma revisão nessa aula. Te espero, até a próxima. Tchau!